Cara, se liga. Hoje eu vou te mostrar 10 sinais de que seus defeitos são, na verdade, superdotação. E eu tenho certeza que você nunca percebeu isso antes. Até porque a gente aqui no Brasil ficou acostumado a achar que superdotado é aquela criança prodígio que fica fazendo um monte de conta complicada de cabeça no programa do Luciano Huck. Só que não é nada disso. Na vida adulta, a superdotação está em hábitos e comportamentos que muitas das vezes os outros criticam e que você aprendeu a odiar, mas que na verdade escondem altas habilidades que você sempre teve o potencial de desenvolver, só que nunca foram exploradas de verdade. E quando a superdotação é acompanhada de um TDAH que não teve um tratamento precoce, esse desperdício é ainda maior. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Dr. Bruno Salles, psicólogo clínico e PhD em neurociência, sendo reconhecido como psicólogo mais bem avaliado do Doctoralha Brasil. E depois de mais de uma década atendendo adultos brilhantes com TDAH, eu posso te garantir que muitos desses supostos defeitos indicam, na verdade, um funcionamento cerebral que é fora da curva. A verdade é que a ideia clássica que a maioria das pessoas tem sobre superdotação é muito limitada. A ciência e a prática clínica mostram que ter altas habilidades na vida adulta vai muito além de ter um número alto de QI. Essa característica tem muito mais a ver com a intensidade com que o cérebro processa o mundo, com a profundidade das reflexões e com a velocidade que as ideias se conectam na mente. E é aqui que está o grande problema. A maior parte das pessoas que carregam essa mente diferente passa a vida inteira sem ter a menor noção disso. Para você ter uma dimensão do tamanho desse buraco, os dados oficiais da educação do Brasil, o censo escolar, indicam menos de 0,1% dos alunos como altas habilidades. Só que o esperado pela ciência seria algo entre 3 a 5%. Pega a visão. A gente está falando de milhões de brasileiros que deveriam ser identificados e apoiados e que passam completamente invisíveis pelo sistema. E essa história fica ainda mais embolada quando a pessoa tem superdotação e TDAH ao mesmo tempo. Uma condição que a gente, que é clínico, chama de dupla excepcionalidade. O que acaba acontecendo é que a inteligência acima da média acaba compensando e disfarçando as dificuldades de atenção de uma pessoa com TDAH, enquanto os sintomas de TDAH acabam mascarando o brilho intelectual que uma pessoa superdotada tem. O resultado dessa dinâmica é uma pessoa que passa a vida inteira se sentindo inadequada e perdida. Mas para entender como essa história se desenrola, a gente vai precisar voltar no tempo e olhar para onde tudo começou, que são os tempos de escola. E é lá na escola que aparece o primeiro sinal da lista, o perguntador demais. Imagina a cena clássica, terceira série do ensino fundamental, aquela aula básica sobre o ciclo da água. A professora explica pacientemente que a água evapora do rio, vira nuvem e depois cai como chuva. De repente, uma mente curiosa levanta a mão e manda essa no meio da sala. Professora, mas se a água evapora e volta como chuva, então a água que eu bebi hoje no recreio já foi um dia xixi lá de um dinossauro há milhões de anos. Em vez de incentivar a imaginação do aluno, a professora se irrita, manda calar a boca, acha que está fazendo gracinha, porque aquilo não cai na prova e a turma inteira fica rindo. E a partir daquele dia, o sujeito ganha o rótulo de perguntador chato, que só quer aparecer. Vê se você já não passou por isso. Só que isso não tem menos a ver com querer chamar atenção e muito mais a ver com curiosidade investigativa que é insaciável. E essa curiosidade é um dos traços mais clássicos que a ciência descreve na superdotação. Estudos que usam questionários validados mostram que os superdotados pontuam muito mais alto justamente naquilo que os pesquisadores chamam de sobreexcitabilidade intelectual, uma fome de entender que não desliga. Ou seja, aquela pergunta que enchia o saco do professor nunca foi um defeito, era a marca registrada de uma mente com altas habilidades, funcionando a todo vapor. Só que ela muitas das vezes foi calada à força, em público. Essa mente aprende a guardar as perguntas para si e vai buscar as respostas por conta própria. E é exatamente essa busca solitária que abre o sinal número 2. É aquela pessoa que aprende rápido, mas larga tudo. É aquela pessoa que tem uma facilidade absurda para dominar qualquer assunto, por mais complexo que seja, do zero, sem saber nada antes, combinado com uma mania de largar o assunto pouco tempo depois. Pensa na cena da panificação artesanal. A pessoa decide que quer fazer pão em casa, passa 3 semanas completamente obcecada, compra farinha italiana cara, estuda a porcentagem exata de hidratação que a massa precisa, calcula o tempo da fermentação na geladeira, compra até uma panela de ferro especial, só que na 4ª semana, do nada, o saco de farinha fica largado no fundo do armário, e a nova paixão vira restaurar móveis antigos de madeira, com lixa, verniz, pincel
A família e os amigos logo dizem que a pessoa é instável, que não tem foco, que nunca termina nada. Na verdade, a psicologia da superdotação descreve esse padrão há décadas como uma característica típica de quem tem altas habilidades. E isso tem até um nome: multipotencialidade. Para essa mente, o barato está no desafio de decifrar o mistério de um assunto novo. A fome de verdade é pelo aprendizado e pela descoberta, e não pela repetição exaustiva daquilo que já foi dominado. Depois que a lógica foi decifrada, o cérebro caça um próximo estímulo. E aqui vai uma parada que ajuda pra caramba no dia a dia. Antes de largar o assunto que você já dominou, tenta extrair uma única prova concreta desse domínio. Pode ser fazer um pão maravilhoso para dar de presente para alguém, terminar a restauração de um móvel de verdade, ou gravar um vídeo curto ensinando o que você aprendeu. Fazendo isso, aquela fase intensa de aprendizado deixa um rastro no mundo e a sua cabeça para de te acusar de nunca terminar nada, porque você entende que o seu objetivo foi concluído. A maestria repetitiva nunca foi um objetivo real, e sim o domínio do conceito. Só que aí, quando essa mente não acha um estímulo no mundo de fora, ela cria estímulo por dentro. E é desse estímulo criado por dentro que nasce o sinal número 3, o mundo da lua. Imagina a reunião de equipe da empresa, explicando as novas diretrizes do trimestre, apontando meta e gráfico na tela, e tá lá você com um olhar fixo num ponto qualquer no rodapé da parede. Por fora, o chefe acha que você está dormindo de olho aberto, que você é uma pessoa desinteressada. Mas por dentro, a sua cabeça está observando a fileira de formigas no canto da sala e associando a lógica de transporte dessas folhas ao gargalo da logística do estoque da própria empresa. O gerente vê o olhar distante, dá aquela chamada na frente de todo mundo e cola em você aquele rótulo de avoado. É aqui que acontece a primeira confusão com o TDAH. Isso não necessariamente tem a ver com uma distração pura. Pode ter a ver com um devaneio rico e produtivo. E essa imaginação vívida que cria o mundo por dentro está nas descrições clássicas dos adultos com altas habilidades. A ciência ainda mostra o mecanismo por trás. Um experimento clássico da psicologia mostrou que deixar a mente vagar durante uma tarefa leve melhora e muito a capacidade de resolver problemas criativos. É um processo chamado de incubação. Aquele devaneio que parece desligamento é, na verdade, o motor criativo dessa mente trabalhando. E essa mesma facilidade de conectar ideias distantes, numa velocidade que ninguém acompanha, cria o sinal número 4, o humor esquisito. Pensa numa mesa de bar, no final de semana. Alguém começa a reclamar do trânsito caótico da cidade. De repente você solta uma piada rápida, uma ironia fina que exige uns 3 passos de associação para poder fazer sentido para os outros. O resultado é aquele silêncio na mesa, o pessoal olhando um na cara do outro, aquela risadinha amarela por educação, enquanto você tá lá, rindo sozinho da própria piada, que ninguém entendeu. Quem tá em volta te rotula de sem graça, de sem noção. Só que a ciência mostra o contrário. Um estudo com adultos demonstrou que quem entende e curte um humor mais sofisticado, ácido, irônico, pontua mais alto em inteligência, tanto verbal quanto não verbal. Então preste atenção no que isso significa. Aquele humor que ninguém acompanha é literalmente um marcador de inteligência mais alto que você tem. A piada era boa de verdade. O que faltou foi uma plateia para acompanhar a linha do seu raciocínio, no mesmo ritmo. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se esse vídeo não tá te ajudando em nada, se você acha que tudo isso que eu tô falando é papo furado meu, na boa, não precisa deixar o like, segue o baile. Agora, se você tá se enxergando nesses sinais, se lembrou de alguém próximo que vive essa realidade, aí sim eu te recomendo a deixar um like e se inscrever no canal, porque isso ajuda a plataforma a entender que você quer receber mais conteúdo desse tipo. E para quem quiser esse conteúdo resumido para consultar depois, eu vou disponibilizar um PDF com os pontos principais lá na área de membros do canal, para quem é membro a partir do nível mestre. Tá lá na nossa biblioteca de PDFs. E ó, vou te falar, essa coisa de ficar rindo sozinho das próprias piadas que ninguém entende é só uma pontinha de uma coisa maior, que se revela no sinal número 5, que é aquela sensação de não se encaixar em lugar nenhum. Imagina uma festa de aniversário de um conhecido. Aquela conversinha rasa sobre futebol ou previsão do tempo acaba morrendo em 2 minutos. E aí você se vê encostado na parede, com um copo na mão, observando todo mundo interagir de longe, se sentindo um alienígena que caiu no planeta errado. Ou um antropólogo que está estudando uma civilização que não é dele. Quem está de fora e percebe esse distanciamento, logo te rotula de antissocial, de metido, de bicho do mato. Só que isso não tem a ver necessariamente com falta de habilidade social, tem mais a ver com uma questão de pura estatística. Os pares cognitivos com perfil cognitivo parecido são raros. Gente que pensa na mesma velocidade, na mesma profundidade, é algo raro por definição. Então a chance de encontrar alguém nessa mesma sintonia, num grupo qualquer, é muitas das vezes baixa mesmo. Mas aqui eu preciso dizer uma coisa.
Não existe prova definitiva de que toda pessoa inteligente é deslocada. O que existe é um dado revelador de um estudo feito com superdotados adultos. Cerca de 1 em cada 3 superdotados relata sentir algum tipo de estigma ou de inadequação social ao longo da vida. E se você vive isso, uma estratégia que ajuda demais é parar de gastar energia tentando se encaixar à força na roda grande de conversa superficial. Em vez disso, vai atrás de 1 ou 2 amigos ou colegas que tenham a ver com sua vida de interesse, de algo mais específico que você gosta. Não importa se é algo mais esquisito, pode ser um fórum, um grupo de estudo, uma comunidade de nicho. Só do fato de você achar uma única pessoa que conversa na sua frequência, num papo de um assunto que você curte, vale muito mais do que tentar agradar uma plateia inteira, uma galera gigante que não tem nada a ver contigo. E é justamente por você observar o mundo desse lugar de fora que você enxerga com clareza o que a maioria decide ignorar. E é desse lugar de fora que surge o sinal número 6, o justiceiro, que se mete onde não é chamado. Imagina uma reunião de departamento. A diretoria resolve implementar uma regra burocrática inútil, que só vai atrasar a entrega e atrapalhar o trabalho de todo mundo. Os colegas percebem a falha, mas concordam calados para não se indispor. Só que você, meu amigo, você que tem esse estilo, você não consegue se segurar. Você levanta a mão e aponta de forma lógica e detalhada o erro que está naquela decisão. O chefe se sente confrontado e o rótulo vem na hora. Você é uma pessoa intrometida, crenqueira, uma rebelde sem causa. Na verdade, esse senso de justiça agudo é um traço que a psicologia da superdotação documenta nos superdotados há décadas, desde os primeiros grandes estudos clínicos da área. E ele se apoia num fato do desenvolvimento que a gente já viu se desenhando. A parte da mente que entende o mundo amadurece bem antes da parte que lida com o jogo social. A pessoa sente uma indignação quase física diante da incoerência. Se algo não tem lógica, aquilo ali dói, antes mesmo da pessoa conseguir regular o seu estado emocional. Agora, se você passa por isso e não quer ficar se queimando à toa, uma estratégia muito útil é um teste rápido de 3 segundos, antes de comprar qualquer briga. Você se pergunta assim, se sua fala tem real poder de mudar aquilo, se o custo de se expor acaba compensando. Guardar a munição para as batalhas que realmente importam de verdade evita que você vire aquela pessoa chata oficial do ambiente, que critica tudo, que reclama de tudo. E o melhor de tudo, que isso preserva sua força para o momento que você de fato precisar ser ouvido. E esse amadurecimento precoce que fazia você parecer gente grande ainda criança, cobra um preço lá na frente. Esse preço tem nome, é o sinal número 7. Maduro demais quando criança, perdido demais agora, na vida adulta. Imagina um almoço de domingo, aquele parente inconveniente. Lembra quando você tinha 7 anos, que você lia livros complexos e conversava de igual para igual sobre política com os adultos. Hoje, depois de mais velho, ele chega e faz aquela cobrança disfarçada de piada. Pô, cadê? O que aconteceu com aquele gênio da família? Hoje você vive aí perdendo a chave de casa, não consegue organizar nem a própria rotina. Pô, aquilo ali é complicado, né? Eu sei que aquilo ali machuca, mas o que está por trás disso é um fenômeno real do desenvolvimento. Um estudo longitudinal publicado na Nature, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, acompanhou o cérebro de crianças por anos e mostrou uma coisa fascinante. Nas crianças de inteligência muito alta, o córtex, a casca do cérebro, amadurece numa trajetória diferente. Ele passa mais tempo numa fase de crescimento para só depois afinar, de um jeito mais intenso. Presta atenção, o cérebro superdotado literalmente amadurece diferente. E isso foi medido. Só que as partes dele amadurecem em ritmos desiguais, uma coisa chamada de assincronia. A parte intelectual dispara na frente, enquanto as regiões que cuidam da organização prática do dia a dia e do controle emocional seguem no ritmo normal de uma criança. Por isso a pessoa entende o conceito avançado em segundos, mas trava na hora de pagar uma conta no vencimento. E a saída para isso é parar de confiar que a inteligência vai dar conta da organização, porque isso é trabalho de outra parte do cérebro, que não corre na mesma velocidade. O cérebro superdotado é uma máquina excelente para pensar, só que ele é um secretário péssimo. Então a boa é jogar o trabalho de lembrar para fora da cabeça. Mete um alarme no celular, usa a agenda, coloca uma lista na porta da sua geladeira. Quando você terceiriza o papel do secretário, você libera a máquina do seu cérebro para fazer aquilo que ela faz melhor. E é bem nesse abismo entre entender tudo rápido e não conseguir organizar o básico que mora o sinal número 8, o mais doloroso da lista. É aquele rótulo desgraçado de ser burro, mas que se esforça. Imagina um estudante universitário que domina a matéria
e passa horas explicando o conteúdo de forma brilhante para os colegas antes da prova. Só que na hora da prova mesmo, ele chega atrasado porque se perdeu no tempo, esquece de responder as questões que estavam no verso da folha e tira uma nota baixa, uma nota mais baixa do que quem ele ajudou a estudar. Ou pensa num profissional que cria um projeto maravilhoso, inovador, mas perde o prazo final porque ficou preso num detalhe mínimo que ninguém ia notar. O resultado é que os professores ou os chefes começam a chamar essa pessoa de desleixada, de alguém que até se esforça, mas não rende. E o pior, a própria pessoa passa a acreditar nisso. Você já se viu passando por isso? Isso que muitas das vezes a gente chama de dupla excepcionalidade. Uma revisão sistemática de pesquisas mostrou que o TDAH é real mesmo em pessoas de inteligência muito acima da média e que nelas o diagnóstico passa batido por anos, justamente porque a inteligência compensa algumas dificuldades e disfarça o transtorno. Só que isso pode ser prejudicial, porque a pessoa pode nunca procurar ajuda e tratamento de forma precoce. E tem dado que mostra esse disfarce funcionando. Quando pais e professores respondem questionários padrões de avaliação, eles não conseguem distinguir o superdotado com TDAH de uma pessoa com TDAH comum, sem ser superdotado. Uma outra pesquisa com adultos com superdotação ainda achou que ter as duas condições juntas é um fator de risco muito maior para o sofrimento do que uma pessoa que só tem inteligência acima da média. No meu consultório, o que eu mais vejo nesses casos é uma espécie de síndrome do impostor, só que ao contrário. A pessoa passa a vida escondendo a própria capacidade, achando que a inteligência dela é uma farsa, que uma hora vai ser descoberta. E a forma de quebrar esse ciclo começa por parar de usar a régua errada. Cobrar de si a constância de quem não tem TDAH é a mesma coisa de você julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore. Não faz sentido. E a única forma de separar aquilo que é o transtorno daquilo que é superdotação é com uma investigação estruturada. E é exatamente sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. A parada é que essa cobrança interna gera uma panela de pressão emocional e, cara, uma hora transborda. E é quando essa panela transborda que a gente chega no sinal número 9. A pessoa intensa demais, a pessoa dramática. Pensa num colega de trabalho que é demitido de forma injusta. Os outros comentam o assunto por 5 minutos no cafezinho e volta a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas você, às vezes, carrega aquele sofrimento, aquela indignação a semana inteira. Perde o sono pensando na injustiça. Desaba em casa à noite. E ainda ouve que é sensível demais. E é aqui que eu preciso fazer um alerta para a gente não cair no estigma. Essa intensidade não tem nada a ver com fazer barraco ou ataque de raiva. É uma vivência interna profunda, uma capacidade enorme de sentir a dor do outro na própria pele. E sobre isso, a ciência traz um detalhe importante. A base biológica mais sólida dessa intensidade aparece principalmente quando o TDAH está junto, porque a dificuldade de regular a emoção envolve uma conversa entre a amígdala, uma área do seu cérebro que funciona como um alarme de perigo, como se fosse um alarme de incêndio, e o córtex pré-frontal, a região do seu cérebro que segura o controle dos impulsos. Já na superdotação sozinha, essa intensidade emocional é um dos relatos mais frequentes na clínica de superdotados. Ou seja, é mais um ponto onde a dupla excepcionalidade, quando a pessoa é superdotada e tem TDAH, por exemplo, deixa tudo ainda mais intenso. E para ajudar a segurar essa avalanche, tem um hábito simples que funciona demais, que é simplesmente dar nome à emoção, em voz alta, ou num papel, no exato momento que ela começar a subir. Fala para você mesmo: ah, eu tô sentindo raiva por causa dessa injustiça. Entendi o que está acontecendo, por isso que meu corpo está desse jeito, por isso que está vindo esse tipo de pensamento. Parece uma coisa boba, mas uma pesquisa de neuroimagem mostrou que no instante em que a pessoa põe em palavras aquilo que ela sente, a atividade da amígdala, essa região do cérebro que serve como um alarme, faz com que o alarme que estava disparando diminua e o córtex pré-frontal assume o controle. Quando você dá nome àquilo que se sente, você desarma o alarme. É muito mais fácil você controlar e gerenciar algo que você dá nome do que algo vago que está passando pelo seu corpo e pela sua cabeça. Engolir o sentimento só aumenta a pressão da panela. E se liga, essa intensidade toda não fica só na emoção. O corpo também capta o mundo no volume no máximo. E é esse corpo em alta voltagem que revela o sinal número 10, o último da lista, que é quando te chamam de fresco, cheio de manias. Pensa na cena do dia a dia. Aquela etiqueta de nylon da camisa que pinica a nuca até deixar a pele vermelha. Ou aquele zumbido do motor da geladeira que não deixa pegar no sono. A lâmpada do escritório que pisca numa frequência quase imperceptível para os seus colegas, mas que causa uma dor de cabeça terrível depois de meia hora que você está na sala. E aí, né, você já sabe, o rótulo vem rapidinho. Ah, você é muito cheio de manias, você é cheio de frescura.
E aqui a ciência conta uma história em 2 camadas, que fortalece aquilo que a gente está conversando aqui. A primeira camada, em questionários, superdotados até relatam mais sensibilidade sensorial que a média das pessoas, junto com aquela sobreexcitabilidade intelectual que eu comentei lá no começo. A segunda camada é quando deixa de ir para o relato e entra para o processamento sensorial de verdade. Nessa parte, o que sustenta mesmo é o TDAH. Uma meta-análise robusta que juntou mais de 30 estudos e analisou dados de mais de 5.000 pessoas, mostrou que quem tem TDAH tem uma sensibilidade sensorial bem maior, porque o cérebro filtra menos estímulo de fundo do ambiente. Então, quando esse sinal aparece com muita força, ele costuma ser. Então, quando esse sinal aparece com muita força, ele acaba sendo o dedo apontando para a dupla excepcionalidade, para o TDAH camuflado junto da superdotação. E o mais importante, essa sensibilidade não se resolve tentando aguentar firme na força de vontade. Ela se resolve mexendo no ambiente. Então, cara, se esses estímulos te incomodam, pega um fone de ouvido com cancelamento de ruído, corta a porcaria da etiqueta da roupa antes de você vestir. Se der, troca a luz branca e fria da mesa do seu trabalho por uma luz amarela, mais suave. Ou então, escolhe uma mesa que fique longe do ar-condicionado, que fica zumbindo. Não é frescura. E quando você olha de perto para esses 10 sinais, você percebe que todos eles contam exatamente a mesma história. No fundo, esses 10 comportamentos incômodos são a mesma história contada 10 vezes diferentes. A história de uma mente que funciona fora da média. Quando a pessoa passa a vida tentando se consertar, se forçando a caber no molde que não foi desenhado para ela, o que ela está fazendo, na verdade, é tentar apagar a sua melhor parte. O defeito nunca foi ser pouco. O defeito sempre foi ser demais para um mundo que muitas das vezes prefere o padrão. E aí que eu quero fazer uma pergunta direta. De 0 a 10, quantos desses sinais você se reconheceu na sua própria história? Ou no comportamento de alguém que você ama e que você conhece? Escreve aqui embaixo. Eu faço questão de ler os comentários e responder o máximo de gente que eu conseguir. E aproveita para ler o que as outras pessoas escrevem, porque ler esses relatos ajuda a perceber que isso tudo é muito mais comum do que você imagina e que você não está sozinho nessa história. E quem se reconheceu nessa dinâmica e quer investigar a fundo a possibilidade do TDAH escondido por trás de uma inteligência acima da média, você precisa então dar um passo concreto. Investigar essa suspeita de forma estruturada é o que permite separar o que é o transtorno e o que são altas habilidades. E foi para ajudar exatamente nesse primeiro passo que eu criei o MAPA, que é um teste de rastreio de TDAH em adultos que você faz aí, da sua casa, em menos de 20 minutos. O MAPA usa a mesma escala de rastreio da Organização Mundial da Saúde e te dá uma pontuação de compatibilidade com o TDAH. E ainda olha para fatores que podem estar bagunçando essa leitura, como sinais de ansiedade, depressão, sono ruim, uso excessivo de telas. Ele também investiga a comorbidade com TEA, o transtorno do espectro autista, porque cerca de 20 a 50% das pessoas com TDAH também têm autismo e muitas das vezes não sabem. No MAPA você recebe 2 relatórios, um pessoal com linguagem mais simples e mais acessível para você entender seus resultados de uma forma mais tranquila, e o outro que é técnico, para levar para o profissional que porventura for te atender se você for buscar um diagnóstico. O MAPA é o primeiro passo concreto. Ele organiza a sua suspeita e te dá material de verdade para você levar para um especialista. Se você se interessou, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E pode ficar tranquilo, se você fizer e não ficar satisfeito, em até 7 dias a gente devolve 100% do seu dinheiro. E para quem acabou de perceber que muitos desses comportamentos que sempre odiou podem ser sinais de superdotação, principalmente quem se viu na dinâmica da dupla excepcionalidade, é muito importante entender o outro lado da moeda. Viver com QI alto e TDAH traz desafios e sofrimentos muito específicos que pouca gente entende. Eu gravei um vídeo explicando exatamente as 5 dores de viver com TDAH e um QI acima da média. O vídeo está aparecendo aqui no canto da tela. Clica nele, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Te vejo lá no próximo vídeo. Demorou? Então, valeu! Fecho os olhos, sinto o ar, o impossível vem dançar em mim. Cada passo muda o chão, onde eu piso nasce um jardim. Eu solto o medo, deixo ir, respiro fundo e volto a me ouvir.